O Lula está indo para a COP27, que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, e uma das coisas que os governos criaram para tentar diminuir a poluição do mundo foi o mercado de carbono. Vou explicar a vocês como isso funciona e mais me diz aqui o que você acha das mudanças climáticas aqui nos comentários. Para vocês, isso é algo real ou é puro mimimi? Coloca aqui nos comentários, tá? O meu nome é Sancler Leal, eu sou analista CNPI. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo Trade. Como todos nós sabemos, todas as empresas são movidas pelo dinheiro. Então, colocar um preço nas emissões de carbono deve encorajar as empresas a pararem de poluir, certo? É exatamente para isso que os mercados de carbono foram projetados. Reduzir as emissões cobrando dos poluidores, mas até agora eles não alcançaram esse objetivo. E eu vou explicar a vocês o porquê. No final da década de 1980, a América teve um problema. Durante anos, suas usinas estavam emitindo grandes quantidades de dióxido de enxofre, que estava caindo de volta à Terra como chuva ácida, causando danos às plantas, animais aquáticos e à infraestrutura. Mas não havia incentivo para as usinas pararem de emitir dióxido de enxofre. Avisos meteorológicos, alertas de chuva ácida estavam em vigor. Então, em 1990, o governo americano lançou um experimento, aprovando uma lei para forçar os poluidores para pagar por suas emissões, estabelecendo um novo tipo de mercado por um sistema chamado Cap and Trade. 8 anos depois, os níveis de chuva ácida em grandes regiões na América Oriental caiu 20% e nasceu uma nova forma de reduzir as emissões. Em 1997, o Tratado Internacional sobre Mudanças Climáticas, conhecido como Protocolo de Kyoto, que eu acho que todos vocês já ouviram falar, surgiu para aplicar o conceito do Cap and Trade ao carbono. Nos anos que se seguiram, diferentes países e regiões começaram a criar seus próprios mercados de carbono. Muitos deles usavam Cap and Trade. E é assim que funciona. Um governo estabelece um limite para a quantidade de gás carbônico, CO2, que pode ser emitido por uma indústria. Ele divide esse bolo em permissões e concede ou vende essas licenças para as empresas. Se uma empresa não usar todo o seu subsídio, ela pode vender o que ela não precisa. Se ela precisar de mais licenças, ela pode comprar daqueles com créditos sobressalentes. A cada ano, o limite fica mais rígido e o número cada vez menor de licenças, então vai ficando cada vez mais caro. A genialidade dos sistemas Cap and Trade, quando são feitos corretamente, é que ambos usam um pau e uma cenoura. Isso lhe dá um incentivo para inovar, ficar cada vez mais limpo, então fornece aquela cenoura para inovação. Quando você polui, você tem que pagar uma indenização, ou seja, metem o pau. A magia do mercado liberta esses espíritos animais a favor da descarbonização. Embora toda a regulamentação possa introduzir um novo padrão da indústria, não dá às empresas um incentivo para reduzir as emissões de carbono de um certo nível. Mas um mercado de carbono cria uma corrida para que as empresas estejam motivadas a reduzir as emissões o mais rápido possível. Porque quanto mais eles cortam essas emissões, menos licenças eles têm que comprar. E quanto mais de excesso eles tiverem, eles também podem vender. Em teoria, em um mercado de Cap and Trade, as emissões de dióxido de carbono devem cair, mas na realidade elas continuam a subir, porque os incentivos só funcionam se forem grandes o suficiente. Os mercados de carbono são ótimos na teoria, mas na prática nos deparamos com um problema. Os preços do carbono têm sido muito baixos para motivar mudanças, que é realmente necessário para descarbonizar a economia mundial. De acordo com Joseph Stiglitz e Nicholas Stern, dois economistas, para cumprir realmente a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global 2 graus acima dos níveis pré-industriais, o preço do carbono em todo o mundo precisaria estar entre 50 a 100 dólares por tonelada até 2030. No entanto, a maioria dos preços de carbono ainda permanece muito abaixo desse valor. Além do mais, mesmo se o preço do carbono for adequado, as multas por exceder os níveis permitidos
Na União Europeia, uma multa pode ser tão baixa quanto 100 euros por tonelada em excesso, considerando que não é muito mais que o preço de uma licença, e isso dificilmente é um impedimento. E isso se as empresas forem pegas. Agora, em teoria, os reguladores impõem preços a permissões de carbono, mas na prática pode ser muito desafiador. Há problemas de medição das emissões diretas versus as emissões indiretas. Há questões também de trapaça, que você pode encontrar na maioria dos mercados ao redor do mundo. A aplicação é frouxa e a punição não é grande. E mesmo que alguns mercados adotem dissuadores eficazes, os outros não fazem. Se você olhar globalmente, você tem uma variedade incompreensível de regras, sistemas e mecanismos de execução. E se você tem uma empresa com sede em vários países, então assim, divisões da sua empresa estão fazendo o mesmo produto da mesma forma, o resultado direto dessa colcha de retalhos do sistema é conhecido como vazamento de carbono. Uma empresa ou uma indústria se muda de uma área com altos regulamentos ambientais para um lugar onde as regras são mais relaxadas. Ou seja, vamos para a China, né? Ajudaria se o mundo todo tivesse mercados de carbono mais interligados. Mas como é improvável que isso aconteça a curto prazo, uma solução proposta pela União Europeia para ajudar a prevenir o vazamento de carbono é o imposto de fronteira. A União Europeia propôs recentemente taxar o carbono emitido em bens produzidos fora do seu mercado de carbono. Os importadores teriam que pagar o mesmo valor como se as mercadorias tivessem sido feitas na União Europeia. Ou seja, não seria mais barato para adquirir bens de uma região com menos regulamentação. Desde 2019, a União Europeia vem tomando medidas para reduzir o número de licenças que distribui. Em parte, como resultado, os preços de carbono na União Europeia estão agora batendo recordes de mais de 60 euros por tonelada. Os preços do carbono em outros mercados também estão subindo, à medida que os reguladores procuram maneiras de torná-los mais eficientes. E você, o que acha que deve ser feito para tentar diminuir a carbonização da economia? Ou você simplesmente acredita que isso não existe? Me fala aqui sua opinião nos comentários. Por hoje é só e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.